À medida que um pequeno número de empresas estabelece um monopólio com conivência do Estado, esse grupo passa a querer garantir que os consumidores tenham seu produto como única alternativa. Isso limita as opções para os trabalhadores, que terão de aceitar as condições impostas pelos donos do setor, dado que não terão oportunidade de achar um lugar melhor para trabalhar. Quando há competição real, as empresas não somente precisam melhorar sua oferta de produtos e serviços, mas também são obrigadas a oferecer melhores condições aos seus empregados a fim de mantê-los. Em um contexto regulatório pesado, acontece justamente o contrário. Somente uns poucos agentes empreendedores conseguem se manter. Ao mesmo tempo, poucas ideias são viáveis. Isso cria limitações no mercado de trabalho, fazendo com que os trabalhadores se encontrem em um cenário de poucas e más opções de trabalho no setor de sua escolha. Essa é uma das razões pelas quais no Brasil tantas pessoas se sentem desestimuladas a estudar ou a se aprimorar numa área específica. Elas têm a percepção de que esses esforços não são compensados pelo mercado de trabalho regulamentado. É por isso também que a produtividade do trabalhador brasileiro é uma das mais baixas. Se não há competição real entre empresas e se os trabalhadores, por sua vez, não têm seus esforços compensados, por que os empresários inovariam? Por que reinvestiriam o lucro para criar novos negócios e gerar mais empregos? Por que ofereceriam melhores condições a seus empregados, já que eles não têm para onde ir? E por que os empregados teriam real interesse em produzir mais e melhor? Um Estado oligárquico e controlador mina a mobilidade social de outra maneira, mais perversa ainda. Ao onerar excessivamente qualquer iniciativa empreendedora, esse sistema faz com que poucas pessoas tenham a possibilidade de empreender, de se tornarem capitalistas. Quando as oportunidades não estão disponíveis a todos, há um entrave claro à ascensão social. Esse entrave constitui tanto uma injustiça contra aqueles que foram privados de sua possibilidade de empreender, quanto um fator de atraso nacional. No Brasil, as pessoas mais carentes costumam ter uma percepção aguçada dessas injustiças criadas pelo Estado, mas não associam diretamente que tudo tem a ver com regulamentação. Elas percebem que, de um lado, o Estado reduz suas chances de conseguir um emprego em as condenar à informalidade e encarecer os custos trabalhistas, e de outro, impede que se tornem empreendedoras, dada a legislação complicada e onerosa para se viabilizar uma nova empresa. As tentativas de ascensão social dos mais pobres através de empreendedorismo costumam ser punidas e não motivadas. A verdadeira mobilidade social, no entanto, só é possível em uma sociedade meritocrática. A defesa do mérito, do princípio de que pessoas mais criativas, esforçadas e capazes devem ser premiadas, está na base do capitalismo. Antes de seu surgimento, a ideia corrente era de que o nascimento e o pertencimento familiar estabeleceriam com justeza o que cada um deveria fazer, qual seria seu lugar no mundo. Se o pai era artesão, o filho seria artesão. Se era advogado, o filho seguiria a carreira. Uma família rica geraria filhos igualmente ricos. Se a origem era pobre, os descendentes permaneceriam com pouca ou nenhuma margem de manobra. A ideologia do liberalismo econômico capitalista, no entanto, defende que as pessoas se dediquem a determinada atividade por mérito e vocação. Isso muda muito. A premissa defendida aqui é de que a verdadeira ascensão social é alcançada por meio da livre iniciativa de um mercado aberto e competitivo no qual indivíduos têm o poder de escolha para optar em que empresa irão trabalhar ou que tipo de negócio criarão. A ideia de que um Estado oligárquico, controlador e planejado centralmente é capaz de promover a mobilidade social por meio de regulamentações rígidas é ilusória e insustentável. Prova disso é que o Brasil vem seguindo esse caminho desde a década de 1930 sem registrar avanços acima da linha da mediocridade. Em momentos em que a economia está melhor por fatores incontroláveis e dinâmicos, como os preços das commodities que estiveram em alta durante boa parte dos governos petistas nesse século, a arrecadação de impostos do Estado controlador sobe e é possível criar uma aparência de que o bem-estar dos desfavorecidos é assegurado por meio de assistencialismo. Mas, assim que a arrecadação de impostos cai, fica claro que o momento de bonança da economia não rendeu nada de sólido e construtivo. Alijado pelo Estado, o mercado se torna totalmente dependente de incentivos. Incapaz de inovar, deixa de ser uma instância capaz de reverter a crise e passa a ser algo que meramente a reflete. O capitalismo sendo postulado como inimigo da sociedade não é um fenômeno exclusivo do Brasil. É uma estratégia mundial e deliberada de desconstrução do maior inimigo do Estado grande, oligárquico e controlador da economia. Sem destruir o conceito de livre mercado, a criação de organizações reguladoras supranacionais fica comprometida. Somos levados a crer que a regulamentação por parte do Estado é a única ferramenta contra a ação nociva dos capitalistas no combate à pobreza e na defesa da ascensão social dos menos favorecidos. A consequente falta de opção torna clientes e trabalhadores reféns. Quando grandes empresários e o Estado se unem para supostamente garantir o bem-estar, o liberalismo econômico autêntico calcado no capitalismo deixa de existir. Foi somente em 1776 que o conjunto de ideias que dariam origem ao modelo capitalista e a proposta de liberalismo econômico tomaram a forma
de uma ideologia marcante e abrangente. Isso ocorreu com a publicação de A Riqueza das Nações, do economista e filósofo escocês Adam Smith, de 1723 a 1790. Segundo Smith, uma economia próspera não surge de ações dos governos, mas sim de ações voluntárias de compradores e vendedores em mercados livres. Isso significa que nenhum grupo deve determinar artificialmente qual será a oferta ou a demanda de um produto ou serviço. O volume de oferta e demanda são controladores naturais e saudáveis do mercado, e tentar manipulá-los gera distorções de preços que, por sua vez, criam distorções e decisões de investimento que configuram um crime contra a liberdade econômica. Para Smith, quanto menos intervenção desses agentes na economia de mercado, menor a distorção que geram, e desse modo o mercado é capaz de tomar melhores decisões de uso de recursos. O resultado é mais satisfação dos agentes do mercado. No Ocidente, a dominância dessa ideologia foi quase total durante o século XIX. Vários países da Europa começaram a operar sob princípios liberais, o que garantiu seu sucesso. Em consequência, o século XIX ficou marcado pela expansão econômica, por conquistas e aberturas de novos mercados, pelo desenvolvimento da agricultura, da medicina, pelo crescimento populacional, pela criação das grandes centros urbanos e pelo pico no ciclo de industrialização. À medida que as nações enriqueciam, uma nova classe social urbana emergia e ganhava afluência nos grandes centros europeus. Essa classe de trabalhadores urbanos, a emergente classe média, começou a questionar sua qualidade de vida e os resultados do liberalismo econômico em termos de benefícios efetivos para a sociedade em geral. O que fez com que a ideologia liberal começasse a ser questionada foi o fato de que uma economia livre de agentes interventores sofre ajustes naturais de preços e expectativas de mercado, o que pode gerar desemprego por um período. Embora a longo prazo os ajustes naturais sejam benéficos para o mercado, no momento em que eles acontecem é comum que sejam notados efeitos políticos negativos e clamores populares pela volta da expansão econômica. Por exemplo, se uma grande empresa deixa de ser competitiva em um mercado livre, ela vai à falência. A médio prazo, essa falência por falta de competitividade denota que os clientes já fizeram sua escolha por um produto ou serviço melhor. Denota também que novas oportunidades certamente surgirão no setor em que atuava a empresa falida ou em outros segmentos, e que, portanto, os trabalhadores terão empregos em lugares mais motivadores. Entretanto, na visão imediatista, o fato é que os funcionários da empresa falida estarão desempregados. Foi essa fatalidade momentânea que gerou o questionamento acerca da eficiência da economia liberal. Os trabalhadores passaram a exigir que, em momentos de ajustes naturais do mercado, o Estado interviesse de algum modo. No fim do século XIX, a crescente participação política dessas novas classes urbanas passou a motivar a revisão do nível de intervenção do Estado na economia. Assim, surgiu uma terceira linha de pensamento liberal, o liberalismo social, que prega o equilíbrio entre liberdade política e econômica para a geração de igualdade social. Essa linha liberal abriu as portas para que o Estado passasse a agir de modo interventor nos períodos de ajuste econômico, com o propósito de minorar as consequências desses ajustes para a população. Uma crítica frequente ao liberalismo light é de que ele viria a servir de porta de entrada para o socialismo. No início do século XX, o liberalismo econômico começou a viver o crepúsculo de sua influência. Foi quando a onda socialista e nacionalista fizeram surgir economias controladoras. Vozes respeitáveis levantaram-se contra essa onda. Uma delas foi do economista austríaco Karl Menger, de 1840 a 1921, fundador da chamada Escola Austríaca. Menger e seu grupo argumentavam que o preço de um bem ou serviço não deveria ser determinado pela quantidade de trabalho empregada para produzi-lo, como afirmavam os marxistas clássicos. O preço tinha de ser estabelecido pela negociação livre entre comprador e vendedor. A economia só fluiria de modo produtivo se os agentes se beneficiassem da troca individualmente. O também austríaco Friedrich Hayek, de 1899 a 1992, defensor do liberalismo clássico, postulava que mercados livres se autorregulam e se ajustam sem necessidade de controle central. Hayek dizia que a ordem econômica precisa ser espontânea porque preços transferem informações e se ajustam de maneira natural e harmoniosa. Em contrapartida, a interferência de governos causa distorções e falhas que geram crises e tornam inevitáveis ajustes artificiais. Essa ideia de que a variação de preços é um dado que traz informações essenciais para que os indivíduos tomem decisões financeiras satisfatórias é considerada uma das mais geniais da ciência econômica. Hayek defendia que nenhum governo tinha o conhecimento de todas as necessidades individuais, o que limitava a sua eficiência. Para o economista e filósofo, o Estado de Direito ou governo de leis tem de basear-se no fato de que leis não podem ser criadas para controle, mas sim por demandas reais verificadas na experiência coletiva de uma sociedade livre. É importante pontuar que o liberalismo econômico se distingue do keynesianismo. O chamado keynesianismo se inicia em 1933, quando o economista britânico John Maynard Keynes, 1883 de 1946, passa a defender uma intervenção efetiva do governo na economia de modo a garantir o pleno emprego e assim se pensava o bem-estar social. O keynesianismo surge para supostamente solucionar consequências indesejáveis do liberalismo com ajustes de preços, desemprego e volatilidade de ciclos econômicos. Segundo a doutrina keynesiana, o Estado torna-se responsável por programas de investimentos em infraestrutura capazes de empregar milhões de pessoas e por programas de assistência social para facilitar a transição entre capacitações técnicas e para evitar o desemprego em períodos de ajustes. A proposta de Keynes estava longe de ser uma defesa do socialismo. A sua ideia era manter a livre iniciativa no comando da economia, com o Estado criando incentivos para o mercado investir em áreas em
em que o retorno financeiro só se dá no longuíssimo prazo ou em setores de alto risco. O contraste fundamental entre keynesianismo e socialismo é que, no primeiro, os meios de produção, capital, permanecem privados, excetuando-se a criação de algumas poucas empresas estatais e a regulamentação e a tributação dos diversos setores da economia se mantêm relativamente baixas. Também, ao contrário do socialismo, a propriedade ou o acúmulo de capital são relativamente livres de regulamentação. Durante a ascensão do socialismo nos períodos mais sangrentos e dominados por ideologias marxistas da história da humanidade, como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, a proposta de Keynes pressupunha a preservação do Estado de Direito com mecanismos democráticos das liberdades individuais e da garantia da propriedade privada. Essa talvez tenha sido a única contribuição positiva do keynesianismo. Graças a essa linha de pensamento, o Estado de Direito moderno sobreviveu ao século XX, garantindo a sua continuidade no Ocidente. Com todas as críticas que se possa fazer ao keynesianismo, é preciso reconhecer que no início dos anos 1940 o mundo ocidental estava dividido entre países dominados pelo nacionalismo fascista ou pelo socialismo e alguns poucos países livres que adotaram uma política capitalista de cunho keynesiano. No início dos anos 70, no entanto, o modelo keynesiano se exauriu no Ocidente. O Reino Unido e os Estados Unidos viram a necessidade de afrouxar as rédeas de setores hiperregulamentados e de privatizar o que tinha sido estatizado desde os anos 30. Ambos países apresentavam altas taxas de juros e de inflação e baixos níveis de investimento e crescimento econômico. Os sindicatos haviam se tornado demasiadamente fortes, tirando a competitividade da mão de obra. Assim, na segunda metade do século XX, a Europa e a América viram ressurgir o liberalismo econômico com a ascensão do Reino Unido em 1975 de Margaret Thatcher, 1925 a 2013, e nos Estados Unidos em 1981 de Ronald Reagan, de 1911 a 2004. Graças aos esforços de filósofos e economistas como Menger, Hayek e Mises, além de Murray Rothbard, 1926 a 1995, Milton Friedman, 1912 a 2006, e tantos outros, a ideia original postulada por Adam Smith foi lapidada e polida para se ressurgir no movimento da falência do keynesianismo e de todas as variações de sistemas fascistas e socialistas de planejamento central da economia. Vamos ler aqui alguns quadros, né? Quadro número 11. Ideias que dominaram o Ocidente nos últimos 300 anos. Aí vai de 1600 até 2015. Vamos lá. Liberalismo político. 1688 veio a Revolução Gloriosa e que se sucedeu até 2015, não é isso? Depois, liberalismo econômico. Durou de 1776 com Adam Smith e foi até 1933. Depois veio Margaret Thatcher e depois Reagan, né? 1975 e 2002. Aí vem keynesianismo. Keynes, 1933 até 1975. Aí depois veio Bush e Obama, que veio de 2002 até 2015, né? Socialismo e comunismo. Aí perdurou de 1917 com Lenin, né, até 1989. Depois veio fascismo e nazismo, de Mussolini, que durou de 1922 a 1945. Vamos lá para o outro quadro. 2 tipos de capitalismo. Aí tem o keynesianismo e o liberalismo. Vamos ver o keynesianismo. Estado investidor, protecionismo, pleno emprego, intervenção em crises, intervenção via tributos e regulamentações. Aí liberalismo, Estado monitorador, ele não é investidor, ele é monitorador. É livre comércio, não é protecionismo. Trabalho livre, não é pleno emprego. Não intervenção, tá? Diferentemente do keynesianismo, que é intervenção em crises. E é privatização e desregulamentação, diferentemente do keynesianismo, que é intervenção via tributos e regulamentações. O último quadro 13, tem o seguinte título: Controle da propriedade nos diversos sistemas econômicos. Registro. Comunismo é o Estado. Socialismo é Estado mais capital privado. No nazismo é Estado mais capital privado. No fascismo é capital privado. No keynesianismo é capital privado. E liberalismo é capital privado. Uso. No comunismo é o Estado. No socialismo é Estado mais capital privado. No nazismo é Estado mais capital privado. No fascismo era capital privado. No keynesianismo era capital privado. No liberalismo era capital privado. Controle. No comunismo é o Estado. No socialismo também é o Estado. No nazismo era Estado via tributação e normas. No fascismo era Estado via tributação e normas também. No keynesianismo era capital privado e liberalismo é capital privado. Venda. No comunismo é Estado, no socialismo ela é limitada, no nazismo é limitada também, no fascismo também é limitada. No keynesianismo, capital é privado e no liberalismo também capital é privado. Bom, pessoal, esse então foi o capítulo 4 do livro. Na próxima leitura eu vou dar início ao capítulo 5, chamado Neossocialismo ou Oligarquismo. A economia nacional altamente regulada e controlada remete-nos aos tempos da cortina de ferro. E o capítulo 5 vai da página 73
Ele também não é tão pequeno, não. Mas aí vai da página 73. Até a página 95, tá? 20 páginas, mais ou menos. 22, né? E aí eu vou trazer essa leitura para vocês no próximo vídeo, beleza, pessoal? Muito obrigado a todos. Até a próxima e falou!